Presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, o senhor gostaria de fazer um balanço do tema aqui da nossa mesa, serviços financeiros digitais, além de comentar, só para nós aqui no evento, seu futuro após deixar a presidência do Senado no ano que vem? Eu reputo que o tema da mesa é mais importante que o meu futuro político, porque ele envolve, primeiro, cumprimentar muitas exposições que foram feitas aqui em relação a esse tema. Mais do que nunca, é muito importante que haja uma reflexão de que os últimos 20 anos do Brasil e do mundo foram mais intensos, mais inovadores, mais surpreendentes do que muitos séculos que se passaram ao longo da história da humanidade. Não foi por outra razão que eu instituí no Senado uma comissão de juristas para poder fazer uma atualização do Código Civil brasileiro, e, obviamente, o Código Civil se entrelaça e se comunica com todos esses temas que nós estamos tratando, provavelmente em todos os painéis, justamente pelas grandes inovações que foram trazidas nos últimos anos de inovação comportamental, tecnológica, e que precisam, naturalmente, ter uma evolução legislativa que possa ser par e passo com essas inovações. Mas fazer aqui um reconhecimento público do trabalho feito pelo governo federal, pelo Banco Central, e me permitam dizer, pelo Congresso Nacional, nessas inovações trazidas nos últimos anos. O advento do PIX e a solidez do nosso sistema financeiro nacional são dignos de nota. É muito importante que se diga, que o mundo conheça que o Brasil tem um sistema financeiro muito moderno, muito sólido, muito tecnológico. Aliás, o Brasil é um dos países mais digitalizados do mundo, cujo governo tem um índice muito acentuado de acessos através da tecnologia, o que melhora a acessibilidade dos cidadãos. Isso é fruto de um trabalho muito contínuo que envolve público e privado, a linha do governo de poder fazer o incentivo de que tivéssemos um sistema financeiro nacional independente, com leis muito rígidas, com normas muito rígidas, inclusive aplicadas pelo Banco Central. E o papel também inovador do empresariado brasileiro, especialmente o empresariado do mercado financeiro, que pôde contribuir com essa sofisticação. E eu considero que se coroou no Brasil o sistema financeiro nacional com algo que foi concebido pelo Senado Federal no ano de 2020, que foi a autonomia do Banco Central, um projeto de lei complementar, que culminou na Lei Complementar 179, de autoria do senador Plínio Valério, e que nós votamos, e depois houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal. E, nessa ocasião, já pude, juntamente com o presidente Roberto Campos Neto, trabalhar muito para que fosse reconhecida a constitucionalidade dessa autonomia do Banco Central. Portanto, um sistema financeiro nacional construído através de leis rigorosas, de um mercado inovador, com a autonomia do Banco Central, fazem com que o Brasil tenha, de fato, uma sofisticação e uma qualidade no sistema financeiro muito considerável. E cumprimentar o presidente Roberto Campos Neto. Eu me lembro, no ano passado aqui, meu caro João Dória, que travamos um debate muito rico, nada de ácido nem de árido, mas um debate muito rico entre o presidente do Senado e o presidente do Banco Central, naquele momento em que discutíamos a taxa Selic, a taxa básica de juros, e eu considero que aquele momento era um momento importante desse debate. O empresariado participava dele, talvez fosse o tema naquele momento mais dito no Brasil, e eu considero que aquele debate foi muito importante, tanto para compreendermos que a redução dos juros não podia se dar através de uma marretada, e o presidente Roberto Campos Neto, naquele momento, nos explicou e sustentou o seu ponto de vista em relação à manutenção da taxa Selic até aquele momento, e logo depois houve reduções gradativas, como também serviu, imagino, para o próprio Banco Central compreender o apelo da política, em razão do apelo feito pela sociedade aos seus representantes, de que, de fato, uma taxa Selic muito alta contamina e limita o crescimento do país, porque é mais atrativo se deixar aplicado o dinheiro no banco do que investir, empreender e jogar o dinheiro na economia. Então, um debate muito bom naquele instante, como fazemos aqui hoje novamente, e o balanço, naturalmente, é um balanço muito positivo. O Brasil vive um momento em que há uma previsão de crescimento muito considerável para o ano que vem, assim como foi o ano de 2024, uma moeda que se estabiliza frente ao dólar e a outras moedas, uma reserva cambial muito considerável de 370 bilhões de dólares, um emprego, agora em agosto, com a geração de 235 mil postos de trabalho, que atinge 6,6% de
desemprego no Brasil, a melhor cifra desde 2012 ou 2013, salvo engano. Então, os números indicam e geram um otimismo muito considerável. Isso é fruto de um trabalho conjunto de várias instituições que fazem com que o Brasil tenha coisas muito positivas a mostrar. Portanto, eu considero que o tema hoje debatido é um tema muito relevante e outros painéis também virão nesse instante. Nesse evento. Enquanto ao meu futuro político, eu encerro o meu mandato de presidente do Senado no dia 31 de janeiro. No dia 1º de fevereiro, teremos uma eleição para o novo presidente do Senado e, depois de 4 anos, eu considero um balanço positivo, sobretudo na postura do Senado Federal frente à pandemia e na postura do Senado Federal frente à defesa da democracia no Brasil, que foi um papel importante desencumbido pelo Senado Federal. E, a princípio, respondendo a sua pergunta, embora seja menos importante que o tema tratado no evento, a minha intenção é permanecer no Senado nos próximos 2 anos. Gostaria muito de cuidar de iniciativas que tive acerca de inteligência artificial, que é um projeto de minha autoria, como será de minha autoria a atualização do Código Civil, como pretendo também, se o novo presidente do Senado assim o permitir, relatar o novo Código Penal do Brasil, que é um enfrentamento que nós vamos ter que fazer acerca de crime organizado, de violência no nosso país. Isso passa necessariamente pelo trabalho do Congresso Nacional. Então, eu ainda tenho 2 anos de dedicação ao Parlamento e espero que ele seja tão bem sucedido quanto foram os meus 4 anos na presidência. Obrigado. Obrigada. Na verdade, é uma pergunta que eu acho que é geral de todo mundo, e eu vou reiterá-la aqui, porque é o seguinte: dá para entender as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais como uma versão virtual do dinheiro brasileiro ou não? Outro bicho. Não, é exatamente, né, vamos dizer assim, é exatamente o dinheiro real de forma digital, né? Então, na verdade, a gente tem um movimento onde a gente tem feito ultimamente esse processo de digitalização das coisas. Basicamente, o que é um ativo digital? É um ativo fixo ou um ativo financeiro, você coloca um código em cripto em volta dele e ele passa a navegar, né, numa plataforma DLT. É exatamente o que a gente vai fazer no caso do real digital. Obrigado, Campos. Flávia. Roberto, em abril desse ano, o senhor previu um super app reunindo vários bancos em um único lugar, né, e que estaria disponível em 1 ano ou até menos do que isso. Eu queria saber em que pé está essa história. Não, tem várias empresas trabalhando no Super App, já foi até anunciado, alguns bancos até anunciaram que estão trabalhando, já estão em estágio avançado. A minha previsão era no final de 2025, eu continuo com essa previsão. A gente teve, talvez, um processo um pouco mais lento nessa segunda parte do Open Finance. A gente enfrentou uma greve no Banco Central, uma greve de 6 meses, que atrasou um pouco também, mas eu acho que as coisas continuam num ritmo bastante acelerado. E, só um detalhe, a adoção do Open Finance tem sido mais rápida do que a gente tem imaginado. Então, talvez isso reganhe o tempo perdido. Obrigada. Muito bem. Passo a você a palavra, Johnny, então. Vamos Perfeito. lá. Infelizmente, a gente vai ter que encurtar um pouco esse debate. Roberto Campos Neto, queria dizer que eu tenho um sonho que um dia os gastos públicos do governo, do legislativo e do governo pudessem ser uma moeda como o Drex, registradas em blockchain, para a gente poder fazer todo o acompanhamento. Acho que facilitaria a vida não só do cidadão, mas também do TCU, CGU, qualquer órgão fiscalizador. Seria incrível.